Olá, queridos estudantes do terceiro ano, A, B e C. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero também que todos vocês estejam rezando, orando, dependendo da religião de vocês, para que a gente possa voltar o mais breve possível e que a gente saia dessa vitoriosos, tá certo? A aula de hoje vai ser sobre a crise de 1929, a crise norte-americana que assolou o mundo, inclusive o nosso próprio país, o Brasil, também sofreu com a crise, com a grande crise de 1929. Antes de a gente entrar nos assuntos, eu queria fazer um breve resumo com vocês em relação ao que foi em si, resumidamente, a crise de 1929. Essa crise, ela recebe também o título da crise de superprodução, ou seja, os Estados Unidos produziram tanto na década de 20 e que acabaram produzindo demais e acabaram não tendo para quem vender os seus produtos, uma vez que grande parte dos países europeus já no final da década de 20 já havia se recuperado da Primeira Guerra Mundial e também é, muitos países deixaram de comprar os produtos europeus justamente por conta dessa recuperação. Além disso, as pessoas que possuíam seus salários, elas acabaram que investindo em outras ações, em outras circunstâncias de suas vidas e acabaram que não comprando toda aquela produção tecnológica e industrial produzida pelos norte-americanos, né? O que gerou excedente e, consequentemente, vai provocar a crise que começa em Nova York e depois grande parte dos Estados Unidos e o mundo vai passar a sentir esses impactos. Começo com essa imagem aqui para vocês, que é uma imagem de Florence Owens Thompson, que foi uma imagem na época que repercutiu o mundo, né, diante dessas circunstâncias, e que foi um reflexo dessa crise. A fotografia Migrant Mother, de Dorothea Longer, apontada pela revista Life como uma das 100 fotografias que mudaram o mundo. Uma das fotos estadunidenses mais famosas da década de 1930. Mostra justamente Florence Owens Thompson, mãe de 7 crianças de 32 anos de idade em Nipono, na Califórnia, em março de 1936, em busca de um emprego ou de uma ajuda social para sustentar sua família. Seu marido havia perdido seu emprego em 1931 e morreu aí justamente no mesmo ano. Então essa foto ficou muito famosa naquela época e que foi um reflexo de toda a miséria e toda a pobreza que grande parte da população norte-americana sentiu, principalmente a população mais pobre. O mundo em crise. Então a gente vai para os pré-acontecimentos que marcaram justamente essa grande crise, essa grave crise norte-americana. Como eu havia dito a vocês, os Estados Unidos se torna o grande credor econômico e o símbolo do sistema capitalista pós-guerra, né? Pós-Primeira Guerra Mundial. Então o mundo passa a ver nos Estados Unidos a maior potência do sistema capitalista, justamente porque os norte-americanos eles passaram a lucrar muito com isso. Diante disso, viram nos norte-americanos um concorrente de peso, né? Afinal de contas, os norte-americanos se tornaram a maior potência econômica e foi o país que mais lucrou na Primeira Guerra Mundial. Os países europeus passaram a enfrentar uma crise econômica muito séria, muitas economias arruinadas. Além disso, a guerra não tinha montado apenas inúmeras vidas, mas não tinha matado, né, apenas inúmeras vidas, mas ceifado também a economia desses países. Até os vencedores, como os franceses e os ingleses, embora vencedores, né, do conflito na época, perderam recursos importantes para competir com os norte-americanos. Os Estados Unidos lucraram muito após a Primeira Guerra Mundial, né? Com seu território preservado, não houveram ataques diretos e o grande crescimento econômico no desenrolar da guerra, os norte-americanos só cresciam e aumentavam sua hegemonia política no conflito. É importante destacar que os Estados Unidos não tiveram um conflito direto no seu território, né? Então, não tinha como
fazer com que houvesse um sufrágio da economia, um crescimento da economia, né? Eles já estavam desenvolvendo lucro através de indústrias de alimento, de indústrias bélicas de armas dentro dos países conflitantes. A década de 1920 foi um período de grande euforia econômica, o qual ficou conhecido como Roaring Twenties, traduzido para o português como Loucos Anos 20. Esse momento da história americana ficou marcado principalmente pelo avanço do consumo de mercadorias, consolidando o American Way of Life, o estilo de vida americano. O avanço da economia americana tornou o país responsável pela produção de 42% de todas as mercadorias feitas no mundo. Tanto que muitos historiadores vão afirmar que o ano de 1920 é denominado como o ano louco da economia, né? Onde os Estados Unidos produziram muito, né? Mostraram de fato o resultado lucrativo que a Primeira Guerra Mundial trouxe para a nação norte-americana. Essa nação também era a maior credora do mundo e emprestava virtuosas somas de dinheiro para as nações europeias em processo de reconstrução, né? Foi um fator muito importante porque enquanto os países estavam se recuperando, os norte-americanos também emprestaram muito dinheiro para a recuperação desses países após a Primeira Guerra Mundial. No quesito importação, os Estados Unidos eram responsáveis por comprar 40% das matérias-primas vendidas pelas 15 nações mais comerciais do mundo. Exceto uma nação que não sofreu muito com a crise, foi a Rússia, né? Stalin trouxe para a Rússia mecanismos econômicos que não fizeram com que os russos sofressem tanto com essa grave crise provocada pela Primeira Guerra Mundial. Essa euforia econômica refletia-se na população a partir de um consumismo acelerado, levando as pessoas a comprarem carros e artigos eletrodomésticos de maneira desenfreada. Esse consumismo ancorava-se, em parte, na expansão do crédito que acontecia no país, sem nenhum tipo de regulação ou intervenção estatal. A expansão do crédito também cumpria importante papel no financiamento de diferentes atividades econômicas. Com esse quadro, os Estados Unidos viviam um momento de pleno emprego e rápido crescimento industrial. Por causa do boom econômico e da onda de euforia, as pessoas passaram a investir de maneira intensa no mercado financeiro, disparando a especulação monetária. O sentido de especulação financeira aqui está relacionado com pessoas que compravam ações da bolsa esperando que estas se valorizassem para logo em seguida revendê-las. Esse processo fazia com que os valores das ações aumentassem, pois havia muitos compradores e criava uma falsa sensação de prosperidade, o que futuramente os norte-americanos vão sentir o peso da crise em 1929. A sociedade tornou-se incapaz de perceber o que estava prestes a acontecer. As pessoas estavam fantasiadas, principalmente os grandes empresários, os banqueiros, os bancos, estavam fantasiados com aqueles acontecimentos de prosperidade que a Primeira Guerra Mundial trouxe para os norte-americanos, né? Mas na realidade, os norte-americanos estavam em um barril de pólvora prestes a explodir a qualquer momento. Esse processo aí ficou sendo explicado pelo historiador Eric Hobsbawm, onde ele diz o seguinte aqui, gente, vejam só. O que acontecia, como muitas vezes acontece nos booms de mercados livres, era que, com os salários ficando para trás, os lucros cresceram desproporcionalmente e os prósperos obtiveram uma fatia maior do bolo nacional. Mas como a demanda da massa não podia acompanhar a produtividade, até porque o salário continuava sendo o mesmo, né? Em rápido crescimento do sistema industrial nos grandes dias de Henry Ford, o resultado foi a superprodução e a especulação. Isso, por sua vez, provocou o colapso. O que é que ele quis afirmar com isso aí? É que as indústrias produziram tanto e as pessoas não tinham poder de compra superior ao que recebiam. Os salários ficavam congelados e, ao mesmo tempo, as pessoas acabaram que perdendo, passaram a desacompanhar esse mercado produtor, essa indústria produtora e esse mercado consumidor. Diante da afirmação de Hobsbawm, podemos compreender por que a crise de 1929, tá? Eu errei aqui, gente.
tá? Mas em 1929 também recebe o título de crise de superprodução. Acho que foi um erro aqui na hora que eu digitei. Os Estados Unidos produziram tanto, mas não tinham para quem vender seus produtos. Nem o mercado americano, nem outros países conseguiram absorver essas mercadorias, gerando grandes excedentes causados pela superprodução. A única saída foi uma política criada pelo então presidente Franklin Roosevelt, onde ele vai criar o New Deal, que significa em português novo acordo, onde estabelecia metas para a, a, a superação dessa crise, né? O New Deal foi uma proposta política que pretendia equilibrar as leis de mercado e dar uma maior valorização dos setores privados, com a intervenção livre e direta do Estado nos diferentes setores da economia. O presidente da época, Franklin Delano Roosevelt, por meio do New Deal, tomou as seguintes medidas: desvalorização do dólar para tornar as exportações mais competitivas, empréstimos aos bancos para evitar falência no sistema financeiro, criação do sistema de seguridade social, com destaque para o seguro-desemprego e a Lei de Seguridade de 1935, direito de organização sindical, estímulo à produção agrícola, construção de uma grande quantidade de obras públicas, com destaque às hidrelétricas e rodovias. Gente, por incrível que pareça, os Estados Unidos vai demorar muito para sair dessa crise, tá? Só já próximo da Segunda Guerra Mundial, já depois, durante, aliás, a Segunda Guerra Mundial, é o que os Estados Unidos vai começar a se recuperar desse confronto. E a partir de 1933 é que os Estados Unidos começam a dar os primeiros sinais de recuperação, justamente a partir da política do presidente Roosevelt com a política do New Deal, tá? As medidas alcançaram êxito, revigorando novamente o capitalismo norte-americano, ao ponto de estudos afirmarem que 10 anos após a implantação do New Deal, os Estados Unidos se aproximaram dos patamares econômicos em que se encontravam em 1929. A recuperação foi lenta, mas obteve sim um certo sucesso com a política do New Deal. As consequências da crise foram várias, né? O efeito da crise para a economia dos Estados Unidos foram imediatos e espalharam-se pelo país como um efeito dominó. Todos os setores econômicos acabaram entrando na crise, junto também à população, e principalmente a população mais pobre. O período mais crítico foi justamente de 29 a 33. Logo após, os efeitos da crise foram enfraquecendo-se, principalmente por causa da intervenção do Estado na economia com o New Deal. Milhares de pessoas perderam instantaneamente todo o seu patrimônio, uma vez que ele estava investido em valores de especulação que haviam desaparecido com a quebra da bolsa de valores, né? Lembre-se que anteriormente à crise as pessoas estavam especulando a bolsa e apostando todas as suas riquezas e grande parte de suas riquezas nas finanças nova-iorquinas, o que ocasionou essa crise e acabou afetando também esses investidores. Os efeitos da crise espalharam-se pelo mundo, por isso a economia de diversos países entrou em recessão e o desemprego disparou mundo afora. Um exemplo disso foi o Brasil, né? O Brasil também entra em crise porque cerca de 80% de toda a produção do café que a gente produzia, quem comprava eram os norte-americanos. Quando os Estados Unidos entrou em crise, a gente perdeu o nosso maior comprador. Consequentemente, isso vai afetar a nossa economia. Aí vai sobrar para Getúlio Vargas criar as políticas lá, getulistas, em decorrência da produção cafeeira, que mesmo no seu governo, de 30 a 45, o café ainda era símbolo da produção da agricultura aqui do Brasil. Tá, gente? Pessoal, a gente chega aqui no fim do slide. Eu aconselho a vocês, se vocês não compreenderam, eu estou falando rápido aqui para que o vídeo fique o mais curto possível, para que eu possa postar no YouTube para vocês. Mas se vocês não entenderam, revisem novamente o vídeo, vão pausando também aí o vídeo de vocês e façam a leitura do slide com mais calma, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha ficado coerente para vocês, e qualquer dúvida, me procure no WhatsApp, que eu faço questão de responder para vocês. Estou sempre orando por vocês, pedindo a Deus que Ele abençoe a vida de vocês, dos seus familiares,
da nossa escola, dos nossos amigos, e que a gente possa se encontrar o mais breve possível, ok? Esse foi o assunto sobre a crise de 1929, ou a grande quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? Ou a crise de superprodução que vai afetar não só os Estados Unidos, mas o mundo todo. Fiquem com Deus. Um abraço saudoso para todos vocês. Até mais.